foi ressaltado, o workshop representou um trabalho de 2 anos de mais de 50 especialistas. E a função primordial foi conseguir um consenso que listasse esses aspectos que estão colocados aí: definição, prevalência, fatores de risco e classificação, que é a parte que me cabe de comentar, mas também estrutura e função na saúde e na doença, análise crítica da estrutura lipídica e interação dos componentes do filme lacrimal, revisitar os métodos diagnósticos, fornecer uma graduação entendível dos sinais clínicos e dos sintomas, objetivando o desenvolvimento de um algoritmo para facilitar a terapêutica que ficasse ao alcance de todos os oftalmologistas que são da área e os que não são da área. E também uma avaliação dos clinical trials e as intervenções terapêuticas, elaborando um sumário, inclusive, de recomendações para futuras investigações nessa área. Próximo. O primeiro aspecto que foi feito foi definir disfunção de glândula meigômea. E a definição é essa que está colocada, que representam, então, anormalidades crônicas e difusas das glândulas de meigômios, comumente caracterizadas por obstrução do ducto terminal e ou por alterações qualitativas e quantitativas da secreção glandular, podendo resultar na alteração do filme lacrimal, em sintomas de irritação ocular, inflamação clinicamente aparente e doença da superfície ocular. Observem aspectos clínicos associados à secreção, através da expressão, a característica da secreção, que vai ficando mais granular, mais espessa, até adquirir a característica de filamentos de pasta dental inferiormente, ou, mais cronicamente, os orifícios já apresentando fibrose periductal. Ou então, caminhando nessas apresentações clínicas, observem que a abertura dos orifícios ocorrendo já na conjuntiva e essas reentrâncias que são chamadas de dimple na margem posterior, que já são a reabsorção das glândulas, e também no último desenho o epitélio entre os orifícios das glândulas meigômeo, mostrando esse é o aspecto clínico que a gente observa a lâmpada de Fenda. Bom, depois da definição, alguns aspectos que interessam em relação à epidemiologia. De maneira geral, nós encontramos que, em todas as publicações, uma média de que 40% da população em geral apresentam sinais de disfunção de glândula meigômeo. Veja, é um número extremamente alto. Também é colocado que 100% das bleibomíotes crônicas estão associadas com uma alteração da estabilidade do filme lacrimal. E se a gente for fazer tingimento da superfície ocular, nós vamos verificar a presença de tingimento da superfície ocular. Que existe um aumento de prevalência da disfunção de glândula meigômeo com a idade, e que as causas mais comuns incluem dano ou destruição das glândulas por meigomite seborreica, infecciosa, por alterações senis ou cicatriciais. Outros dados que chamam a atenção é que 51% das disfunções de glândula meigômeo estão presentes na acne rosácea, 71% em dermatite seborreica, e que as causas mais comuns incluiriam desde a ausência congênita das glândulas, disquias adquirida ou congênita e mesmo neoplasia meigoniana. Quais são os fatores de riscos que estão elencados na literatura? Aqui também é importante dizer que não existe uma sistematização entre meigomite, blefarite anterior, blefarite posterior, por isso está colocado aí que a blefarite é um termo genérico para designar alterações inflamatórias de diversas etiologias e apresentações. E que também a disfunção de glândula meigômeo está presente no olho seco evaporativo, que é a primeira manifestação inicial, mas que isso vai contribuir mais tarde, inclusive, para que através disso se manifeste um olho seco, com diminuição de produção. E mesmo o olho seco primário, que começa com diminuição de produção, na sequência, a associação com disfunção de glândula meigômeo. Então, na literatura, os fatores de riscos oftálmicos apontados são esses aí: aniridia, blefarite crônica anterior e posterior, uso de lentes de contato, presença do demodex folliculorum, tatuagem nas pálpebras, síndrome da flacidez palpebral, inflamações como conjuntivite papilar gigante, presente na ictiose, radiação nodular de Salzmann, tracoma,
e que os fatores de riscos sistêmicos incluiriam idade, deficiência de andrógeno, alergia, atopia, hiperplasia prostática benigna, pemphigoide cicatricial, síndrome de displasia ectodermal, síndrome de Turner, hipertensão, transplante de medula óssea, menopausa, doença de Parkinson, síndrome do ovário policístico, psoríase, rosácea, Joubert, Steven Johnson, necrólise epidermal tóxica, vejam que são inúmeros. E também associados ao uso de medicações, destacando aí os androgênicos, antidepressivos, antihistamínicos, medicações usadas para o tratamento de hiperplasia prostática benigna e terapia hormonal pós-menopausa. E para resumir, como é difícil você ter estudos que possam ser comparados, esse diapositivo mostra um resumo da meta-análise que se tem na literatura sobre disfunção de glândula meiômio, trabalhado em duas populações. Uma população usuária de lente de contato, que apresenta disfunção de glândula meiômia, e uma que não apresenta, que não usa lente de contato e que tem disfunção. Se vocês acompanharem, vocês vão ver que o primeiros autores, Horner, colaboradores, a prevalência nos usuários de lente de contato de disfunção é de 40,7% e de 37,7% no grupo controle, uma diferença de 3%. Marin, 60% na presença de lente, 56,7% presente em não usuário de lente. ONG Lake 30% e 20%, uma diferença de 10%, e ONG 30,2% e 22,7%, uma diferença de 7,5%. E como as meta-análises, elas partem do princípio que somente artigos ou informações científicas que têm um desenho apropriado são elencadas para poder tirar essa conclusão, veja que a conclusão dessa meta-análise é que a diferença somada é de 5,6 e não deu um P significativo. Ou seja, existe uma limitação do tamanho da amostra, do desenho, e não há possibilidade nenhuma de ter uma análise coerente. O que significa é que não existe mesmo um estudo epidemiológico bem definido pelas limitações impostas pela falta de consenso ou padronização da definição, classificação e caracterização da disfunção de glândula meiômia. Por isso aconteceu o workshop, por isso 50 especialistas da área trabalharam nesse tema durante 2 anos. E se espera que após a padronização, então, se vá poder ter resultados mais coerentes. Então, se a gente olha na literatura e vê que a prevalência varia de 40% a 50%, como é que pode explicar, por exemplo, que você encontre na literatura prevalência de disfunção de glândula meiômia de 3,5%, tá? Trabalho do Shai e colaboradores, Gonçalves Buray e Evaluation, até 69,3% do trabalho do Beijing Eye Study, quer dizer, mostrando de maneira bastante clara que não foi adotado o mesmo critério diagnóstico, então não dá para comparar. Aqui também, se a gente observar, uma das preocupações desse workshop foi classificar as disfunções de maneira qualitativa, pela característica do material da secreção, e quantitativa das glândulas que vão apresentar secreção quando submetidas a uma expressão. E que, se a gente considerar do ponto de vista quantitativo, nós podemos ter aumento do volume e nós podemos ter uma secreção oleosa, caracteriza mais um quadro de seborreia, que pode estar associado também com crescimento bacteriano, liberação de lipases e mediadores tóxicos, que depois vai acabar, num segundo momento, caminhar para o que é a fisiopatologia mais essencial, que é a hiperceratinização do epitélio do ducto e obstrução, que também são as alterações qualitativas, contribuindo, está aqui também, fatores como foi mostrado anteriormente, idade, sexo, distúrbios hormonais, o uso de lente de contato e idade. Essa obstrução, que é a característica fundamental que vem do aumento da viscosidade da hiperceratinização, acaba nos 2 braços provocando ou uma baixa liberação da secreção da glândula de meiômio, ou no outro braço, por estase, por aumento de pressão, dilatação, atrofia também, uma baixa liberação. Havendo baixa liberação, nós temos uma alteração da estabilidade do filme lacrimal. Alterou a estabilidade, diminuiu
A superfície fica exposta, inflama, aumenta a osmolaridade, são secretados os mediadores de inflamação, que é a mesma via do processo fisiopatológico que incorpora os passos iniciais que vão determinar o olho seco por diminuição de produção lacrimal. Ou seja, se a gente olhar numa forma de um fluxograma, nós temos a doença da glândula de meibômio, chamando mais atenção para a disfunção de glândula de meibômio, podendo ser hipossecretória ou hipersecretória e obstrutiva, que é a parte medial. Na hipossecretória ela pode ser primária ou secundária, na hipersecretória também, primária ou secundária, secundária dermatite seborreica, acne rosácea, e na obstrutiva ela pode ser cicatricial, primária ou secundária a essas condições que estão colocadas, e não cicatricial também secundária, dermatite seborreica, acne rosácea, atopia, psoríase. O que isso produz? Alteração do filme lacrimal, inflamação ocular, inflamação clinicamente aparente e doença da superfície ocular. Um aspecto importante que foi colocado, que a preocupação era arrumar uma forma de graduar a alteração qualitativa e graduar a alteração qualitativa. Então, qual é a classificação importante disso? A qualidade da secreção foi proposta que fosse avaliada fazendo a expressão de 8 glândulas de meibômio do terço central da pálpebra inferior e observar a qualidade da secreção. Se a secreção é clara, é graduada como 0. Se a secreção é turva, com debris, forma granular, 2. Se ela é espessa, como a pasta dental, 3. O que dá uma variação nessa avaliação de 0 a 24 na soma dos scores. Na expressividade, se fez a expressão, saiu secreção, avalia em 5 glândulas do terço central da pálpebra inferior, score de 0 a 3, colocado como vocês estão vendo, 0, todas as glândulas apresentaram saída de secreção quando se faz a expressão delas. 1, 3 ou 4 glândulas, 2, 1 ou 2 e 3, nenhuma. E os scores de tingimento utilizando esquemas também de scores. Aqui está só mostrado o do Diels, que é esse que está à direita, em que a córnea é dividida em 5 porções. Como o score varia de 0 a 3, 0, nenhum tingimento, 1, pontos esparsos, 2, pontos agregados e 3 áreas. Veja que na córnea poderia essa variação variar de 0 a 15, como a conjuntiva são 6 áreas, poderia variar de 0 a 18, dando um total de variação de score de 0 a 33. Isso tudo para que pudesse ser montado um estadiamento em grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4, em que é caracterizado. Então isso fornece uma forma de medir se o determinado tratamento que o paciente recebe está sendo efetivo. Não é só responder tem disfunção ou não tem disfunção, está controlado ou não está, o que é que está realmente acontecendo. E em função desse estadiamento, como está colocado aí, há estabelecido uma terapêutica que é facilmente entendível e manejável por todos os oftalmologistas. Eu termino por aqui agradecendo a atenção dos senhores.